Hello, hello, vamos para mais um encontro maravilhoso, mais um tempo precioso. Se você já chegou por aqui, já chama alguém, porque afinal de contas, hoje é um dia especial, é um dia que Deus ele fez para nós e nós estamos felizes porque o Senhor, né? Ele prepara um banquete para nós, na presença dos nossos inimigos. E eu quero te animar nessa tarde, se você tem sofrido perseguição, angústia, tribulação, Deus, ele não se esquece. Deus, ele olha para a sua dor, ele vê a sua dor. E tem uma parte interessante que ele fala, quando ele envia Moisés, ele disse, eu ouvi e eu desci para agir e livrar o meu povo. Bem-vindo a todos, boa tarde, Michele, que bom que você conseguiu entrar. E assim nós vamos seguindo nosso segundo dia das nossas lives aqui sobre a nossa nova mentoria. A mentoria Essência Real, né? É aquilo que Deus nos criou para ser, quem Ele nos forjou para viver. Então já chama mais alguém aí. Lembra que aquilo que é bom a gente compartilha, aquilo que é bom a gente divide e aquilo que é bom precisa alcançar outras vidas. Então vem com tudo, vem com o seu tempo, vem com o seu coração disposto, porque esse é um dia extraordinário, o dia que o Senhor fez para nós. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer porque hoje é um dia de graça, é um dia de favor, é um dia de bênção, é um dia de provisão, é um dia de nos alegrarmos com o vinho que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Somos gratos a Ti pela nossa jornada até aqui e queremos te dizer que Tu és bem-vindo, Senhor, para nos conduzir nos próximos passos. Nós te damos a honra, a glória, o louvor e pedimos que o Teu Espírito sopre o vento para onde o Senhor quiser e alcance quem o Senhor quiser. Abre a nossa mente, o nosso coração, os nossos ouvidos para que possamos discernir com muita clareza a instrução que o Senhor tem para nós nessa tarde. Pai, fica conosco em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a mentoria em si. Ela é baseada em Esté, em duas fases. O processo de Esté, ele levou 12 anos de preparação, um ano de preparação, né, 12 meses. E nesse processo, deixa eu dizer, né, quando Esté é levantada a rainha, ela pensa que ela é levantada para ser rainha, né? Só que não. O tempo de preparação dela era para se apresentar diante do rei, porque o acesso ao rei daria a ela a estratégia para fazer aquilo que ela havia nascido para ser. Às vezes o acesso que você precisa está na preparação que você não quer ter. Então a mentoria fala de preparação. Preparação para viver e romper em áreas que você não tem conseguido fazer sozinha. Então vamos lá, hoje nós vamos ler Esté, capítulo 1. Como ontem nós vimos, né? Havia uma fase, a Sunamita ela ainda não era rainha, ela não foi levada à posição de rainha, mas ela recebeu um convite. Ela diz, venha, né? O rei venha comigo, vamos ver a nova estação, vamos entrar numa nova estação. E ela fica lá, né, de preguicinha, fica deitada e ela perde a onda, ela perde o tempo e não vai. Só que existe uma outra pessoa que já estava na posição de rainha e que também recebeu um convite e também não foi. E perdeu também a onda. Então presta atenção, tá? Vamos lá. Enquanto isso, Esté capítulo 1, verso 9. Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. Presta atenção, a rainha Vasti, ela já era rainha, tá? No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam, Meotan, Biztá, Barbona, Bigtá, Abigatá, Zetá e Carcas, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Lembra que o Salomão ele também falava que a Sunamita era linda, que ela precisava mostrar o rosto dela porque ela era linda? Pega o código. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha, ela se recusou a ir e o rei ficou furioso e indignado. Então, vamos lá. Antes que se falasse acerca
desse convite do rei para a rainha Vasti ir até a sua presença para que ele pudesse apresentar, ser uma questão de honra, de glória, de valor, mas ela não entendeu assim. Ela estava ocupada demais com as coisas que ela estava fazendo. E às vezes você vai receber um convite do rei e você não vai perceber, porque você vai estar ocupado demais, fazendo coisas que você acha que é mais importante que a presença do rei. Mas deixa eu te dizer, não importa a posição, sendo você rainha ou não rainha, a presença do rei, ela tem que ser mais importante que as coisas que você tem para fazer. A Sunamita foi convidada aí e ela não foi, ela não era rainha. A rainha Vasti foi convidada aí e ela também não foi. Nada que você possa fazer para Deus é mais importante do que estar com Deus. Esse é um ponto inegociável para Deus. Então, aqui vai dizer no capítulo 1 que Xerxes, ele tinha uma grande riqueza, uma enorme riqueza e uma glória da sua majestade, do seu esplendor. O seu reino era maravilhoso, que ele levou 180 dias mostrando tudo o que havia no seu reino. E ele, por generosidade, ele abriu o palácio depois para mostrar a sua grandeza aos seus súditos. Então vai haver um tempo de abertura, aonde a grandeza do Senhor ela vai ser revelada, porque Isaías diz que toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. É uma manifestação revelada de quem Deus é, para todos aqueles que quiserem ver. Por quê? Porque ele diz que os montes serão aplainados e os vales serão exaltados. Ou seja, vai estar todo mundo no mesmo nível, no mesmo patamar, e todo mundo vai poder contemplar a glória e a beleza do Senhor. Só que nem todo mundo vai responder do mesmo jeito. Assim como a rainha Vasti, ela não respondeu do jeito que era esperado e ela perdeu o seu tempo. Então o rei, olha como que era o jardim. O que ele fez? Ele fez um banquete. Lembra que a gente falou da sala do banquete? Quando você quer ter intimidade, quando você quer ter comunhão, quando você quer ter contato, o que você faz? Você faz um banquete, porque no banquete as pessoas geralmente mostram quem elas realmente são. Como assim? Isso é verdade? É Provérbios de Salomão. Tem uma frase que muita gente usa e enquanto eu estava ali me organizando, ela me veio à mente. Eu quero ler com vocês. Eu sei ela de cabeça, mas eu quero ler do jeito que está aqui. Provérbios 23, 7. Olha só o que diz. Olha que interessante. Eu nunca tinha compreendido a dimensão dessa relação, porque na minha cabeça não tinha nada a ver. Mas hoje a ficha caiu. Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso. Ó, o que ele está falando? Refeição. Banquete, sala do banquete. Nem deseja as iguarias que ele oferece, pois ele só pensa nos gastos. E ele lhe diz, coma e beba, mas não fala com sinceridade. Uma outra tradução vai dizer assim, pois como ele pensa em sua alma, assim ele é. Tá? Então, diante de um banquete, diante de uma refeição, a pessoa tende a se mostrar como ela realmente é. Se ela é mesquinha, ela vai ser mesquinha. Ela vai estar com a cara emburrada, ela vai suvinar a comida. Então, rei Xerxes, ele faz esse banquete e aqui vai dizer que pela generosidade do rei, o vinho era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro. Por quê? Porque aquilo que Deus tem para nos servir, além de ser abundante, é excelente e tem um nível de excelência que está acima do que qualquer pessoa pode imaginar. Imagina que os súditos comuns estavam tomando vinho em uma taça de ouro. Porque quando você recebe um convite do rei para estar na presença do rei, não tem a ver com posição, não tem a ver com título, tem a ver com a generosidade do rei, tem a ver com a bondade do rei, tem a ver com a disposição do rei. E aí ele vai botar os mordomos do palácio que servissem todos à vontade. Deus coloca, a Bíblia diz que os anjos são anjos ministradores para a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Ou seja, Deus coloca um arsenal poderoso para nos servir, para que a gente não se perca. Então aqui o rei, ele mandou servir a todos em quantidade abundante. O vinho na Bíblia, ele fala de alegria, ele queria que todos estivessem alegres. Tanto que no 7º dia, quando ele já estava de coração alegre por causa do vinho. O vinho fala da alegria do Espírito Santo. Então quando o Espírito Santo vem para mim e para a sua vida, a gente fica alegre, a gente fica cheio de plenitude e a gente recebe e percebe aquilo que está acontecendo. Só que quando a Vasti, ela comete um ato de desonra para com o rei, olha o que ele faz. Ele não ameaça, ele não faz nada. Ele diz o seguinte: como era o costume, o rei consultar especialista em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis. Por quê? Porque no mundo tudo é na base da legalidade. Se no mundo natural é assim, no mundo espiritual também é assim. Então,
o trono de um rei, ele é firmado em justiça. O reino de Deus, ele é firmado em justiça. Então, ele não pode ser injusto. Você não pode ter dúvida da justiça de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus, da fidelidade de Deus. E aí ele manda consultar, né? Consultar a lei para saber. E aí ele diz, o rei perguntou, de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha, visto que ela não obedeceu à ordem dos reis, do rei, transmitido pelos oficiais. Presta atenção. A lei, ela vai ser cumprida por causa da desobediência de Vasti. E toda vez que eu e você, a gente quebra um princípio, toda vez que eu e você, nós negociamos com as ordens que nós recebemos do rei, a gente vai pagar o preço. Mas baseado em quê? No mimimi de Deus? Não, na lei. O rei Xerxes, ele foi consultar a lei para saber o que faz com uma pessoa que comete tamanha desonra com o grande rei Xerxes. Não era qualquer rei. Olha como a Bíblia vai descrever ele. Durante 180 dias, ele mostrou a enorme riqueza do seu reino, o esplendor e a glória da sua majestade. Ele não era qualquer rei, ele era rei sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Ele reinava soberano. E a rainha não entendeu isso. Não entendeu quem era o rei e quem ela era. Então, ela desobedece à honra. E desonra o rei. Pela desobediência, ela desonra. Toda vez que você desobedece, você entra em desonra. Toda vez que você entra em desonra, você está sujeita às sanções da lei. E aí, um dos responsáveis diz, olha só, a conduta. O que é a conduta? É o comportamento. Porque eu e você, nós temos uma influência sobre outras pessoas. A posição que Deus nos coloca, ela vai dar influência na vida de outras pessoas. E quando eu não presto atenção na minha conduta, eu posso afetar a conduta de outras pessoas. E isso é extremamente perigoso. Então, esse tipo de comportamento é que eles vão focar aqui. Então, Memucã respondeu na presença do rei dos nobres. A rainha não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias, pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos. Então, a conduta dela, pela posição dela, traz uma influência sobre outras pessoas. E essa influência, se ela for maligna, se ela for negativa, se ela for contrária aos princípios do reino, ela vai gerar o quê? Morte, desonra, vergonha. Então, o que ele diz? Quem ficar sabendo do comportamento da rainha agirá da mesma maneira com todos os nobres. E isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Ó o risco, ó o perigo. Então, nós precisamos entender que na nossa posição de influência, nós temos influência sobre a vida de outras pessoas. E ao termos essa influência, nós podemos gerar morte e não vida. Então, Deus, ele te chama para esse lugar. Então, o rei mandou chamar, ela não foi, ela desonrou, ela desrespeitou e com base na lei, ele tomou uma providência. E qual foi a providência? E isso é o mais perigoso que pode acontecer comigo e com você, uma vez que a gente desobedece a ordem do rei. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real. Quem lembra de decreto? E que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei. A desobediência, ela vai gerar um bloqueio, um desacesso à presença do rei. E não tem nada mais perigoso para um ser humano, seja ele homem ou mulher, do que perder o acesso à presença do rei. Porque imagina que tudo aquilo que Jesus fez na cruz, tudo aquilo que ele passou na cruz, foi para quê? Eu e você tivéssemos acesso a quem? Ao grande rei. Então, nesse momento que Vasti, ela desobedece aos mandamentos do rei, ela perde o acesso ao rei, ela perde o acesso à presença. E eu tenho certeza que você não quer perder o acesso à presença. Só que mais do que isso, não é só perder o acesso à presença, não é só perder o reino de Deus, não é só perder o céu. Mas, o que ele vai dizer? Também deu o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Se você não quer obedecer a quem queira, até me arrepiei aqui, que é muito comum a gente dizer, quando alguém não quer um trabalho para ganhar pouco, tem uns 10 ou 15 que querem.
Então preste atenção. Você não perde seu acesso à presença, você perde a sua posição. A posição que Deus estabeleceu para você antes da fundação do mundo, antes dele te criar. Ele já te criou com uma posição. Gente, uma posição já definida. Deus não te criou e depois inventou a posição como no tabuleiro xadrez. Não, já está criada. A posição do tabuleiro xadrez já está criada. O rei já tem a posição dele, a rainha já tem a posição dela, o cavalo, a torre, o bispo, cada um tem a sua posição. E no momento que você entra em desobediência, você perde a sua posição. Assim, o decreto real foi proclamado em todo o imenso domínio, no céu, na terra, no inferno, debaixo da terra, em qualquer lugar. Onde você desobedecer, onde você quebrar o código de honra do reino de Deus, vai ser publicado um decreto. Todo mundo vai ficar sabendo. E aí o resultado é que você vai perder tudo aquilo que Deus te prometeu. Então, depois disso, é que vai acontecer o levantar de uma nova rainha para assumir uma posição que ficou vaga. Essa é a boa notícia. É que se alguém perdeu a sua vaga, ela está disponível. Eu não sei se você quer assumir a posição de outra pessoa, se você quer assumir a sua posição no reino de Deus. Mas o que eu tenho para te dizer aqui, se você quiser assumir a sua posição, primeiro, você tem que limpar a sua casa, você tem que se endireitar e obedecer os mandamentos do Senhor. Agora, se você quer tomar a posição de outra pessoa, você passa pela preparação. Ou, de repente, a posição era sua e alguém estava ocupando indevidamente porque você não se posicionou. Aí você entra na preparação para assumir o lugar que é seu por direito. Só que agora você vai estar preparada e posicionada. E como é que eu faço isso, Tina? Como é que eu entro nesse processo de preparação? Como é que eu reconheço que a posição é minha, que o lugar é meu? É tempo de secreto. Tempo de secreto. Há algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei, ele se lembrou de Vasti, do que ela tinha feito, do que ele tinha decretado contra ela. E então os conselheiros deram uma ideia para ele. Vamos chamar outras moças, vamos fazer um concurso de beleza e aquela que mais agradar ao rei, essa será a nova rainha. O rei gostou da ideia, implantou, divulgou, um monte de gente se inscreveu. Esther se inscreveu no processo seletivo para ser a nova rainha e passou para um tratamento. A moça que mais agradasse o rei seria a rainha em lugar de Vasti. Nesse tempo, vivia na cidadela de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei, bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Adassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, atraente, bonita, e Mardoqueu havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Então, Deus te toma como filha. Você não é órfão, você não é órfã. Deus te toma como filho, como filha. Para quê? Para que você assuma a sua posição, porque só filho tem posição na mesa, no banquete do rei. E preste atenção, Esther, ela era uma órfã, ela não era da Pérsia, ela não tinha nenhum atributo especial que fizesse com que ela se sentasse na cadeira de rainha. O que fez ela se sentar na cadeira de rainha, deixa eu te dizer o segredo, foi ela se submeter ao processo e à orientação que ela recebeu. Diferentemente das outras moças, Esther, ela achou graça diante daqueles que estavam ali para instruí-la no processo. E quando ela entra nesse lugar de achar graça, ela obedece. Obedece. Várias vezes você vai ler no livro de Esther, ela sendo... a Bíblia dizendo que ela obedecia a Mardoqueu como na época que ela era criada. Mesmo depois de rainha, ela ainda vai obedecer Mardoqueu. Então presta atenção como a obediência ela vai fazer toda a diferença. Aí como ela achou graça, o que acontece? A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei. Transferiu junto com suas jovens para o melhor lugar do harém. Presta atenção, ela foi inserida numa comunidade, no ecossistema. Ecossistema de quem? De quem já vivia no palácio. Esther não tinha como saber o costume do palácio, porque ela não havia nascido no palácio. Ela era uma órfã, ela era uma pessoa que tinha sido criada num ambiente completamente diferente do palácio. Só que aqui, aquelas meninas que foram trazidas do palácio vão ensinar ela a se comportar, sentar à mesa, falar, sorrir, se vestir, se maquiar, se organizar, estar sempre no ponto. Por quê? Porque ela estava sendo preparada para uma única ocasião. A Bíblia vai dizer que ela estava sendo preparada para ser apresentada ao rei, porque ela precisava ganhar o coração do rei
num único encontro. De repente você só tem um único encontro. E é nesse encontro que você tem que fazer toda a diferença, seja qual for a área da sua vida. Lembra que o povo disse que a primeira impressão é a que fica? Era essa que tinha que ficar. Então, Esther, ela não apenas recebeu o tratamento, beleza, ela recebeu comida especial. É por isso que na mentoria a gente vai ter essa parte também. É por isso que existe o desafio Nutricai que a gente faz. Por quê? Porque a comida, ela não só nutre o teu corpo, mas ela alimenta as tuas células e faz a beleza da tua pele, do teu cabelo. Ela torna o seu organismo funcional. Ela te dá clareza, produtividade. Então, a comida especial que Esther recebeu, ela tem uma importância. É por isso que quando ela é transferida para o melhor lugar, ela tem acesso a recursos que as outras não tinham. Isso é vantagem? É. E de onde é que vem essa vantagem? Da graça que estava sobre a vida dela. Como é que você consegue essa graça? Deus. Não é merecimento. É favor de Deus sobre a tua vida quando você anda em obediência. Então, no processo, ela se colocou completamente à disposição para seguir as ordens que ela estava recebendo. Então, antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescrito para as mulheres. 6 meses com óleo de mirra, e a mirra vai falar de purificação, vai falar de cura, vai falar de libertação, vai falar de costumes e hábitos que ela precisava deixar. Ela precisava passar pelo processo de tirar o mundo de súdita para entrar no mundo da nobreza. E aí depois ela entra para o processo de perfume. 6 meses com perfumes e cosméticos. Ela vai tratar o externo também, o serviço. Lembra que uma posição de rainha, ela requer, só você lembrar aí, né? Nas nossas nações a gente tem rainhas por aí. Como é que elas estão sempre impecáveis? Como é que elas se comportam? O código de conduta para servir aos seus súditos. Uma rainha levantada, uma posição para serviço. Ela não é levantada para uma posição de enfeite. Vasti queria ficar como enfeite, por isso ela foi deposta. Mas se você quiser de fato fazer a vontade de Deus, é serviço. E para isso você precisa estar preparada. Então a nossa mentoria ela é baseada nesses 2 itens, 2 fases de 6 meses com tratamento de mirra, onde nós vamos falar sobre perdão, onde nós vamos falar sobre transformação de mentalidade, de sair desse lugar. Mesmo Esther sendo órfã, ela nunca se comportou como órfã. Mesmo ela não tendo acesso a muitas coisas, ela recebeu graça e por causa disso os recursos vieram até ela, por causa da obediência e por causa da atenção, né, de ouvir, de estar ali com aquelas pessoas certas, no lugar certo, com a comunidade certa. Ela não estava sozinha, ela estava no ecossistema, e esse ecossistema facilitou com que ela chegasse ao destino que Deus tinha para ela. Então, à tarde, ela ia e voltava, era um encontro. Quando ia apresentar, ela recebia tudo que quisesse levar consigo. Tudo que ela quisesse levar. Se ela olhasse lá uma mesa, ela quisesse impressionar muito o rei carregando muitas coisas, vai dizer que ela podia levar o que ela quisesse. Só o que acontece com Esther? Esther, ela diz o seguinte, no capítulo 2, no verso 15. Quando chegou a vez de Esther, que tinha adotado como filho, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Entende? Que a humildade aqui, ela foi muito diferencial para Esther. Por quê? Porque ela poderia ter visto joias preciosas, ela poderia ter visto grandes coisas ali no palácio, por causa da grandeza do próprio palácio. Vai dizer que se você ler o detalhe lá no capítulo 1, como que era o jardim, você vai ver a magnitude que era o palácio. Então, levar qualquer coisa que quisesse, poderia ter enchido os olhos de qualquer coisa, mas eu acredito que Esther, ela foi minimalista. Ela deixou transparecer a essência de quem ela era, e isso agradou o rei. Esther causava boa impressão a todos os que o viam. E ela foi levada ao rei. E o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele, ganhou aprovação. E ele lhe colocou uma coroa real. E ele deu um grande banquete, o banquete de Esther. Agora ele tinha uma rainha para apresentar. Um grande banquete como ele queria no capítulo 1. Por quê? Porque Esther se submeteu ao processo. Toda a vida que eu e você, a gente se submete ao processo, na hora de ser apresentada, né, com a coroa na cabeça, o próprio rei, ele vai te levar, ele vai te conduzir à sala do banquete. A gente vai falar muito da sala do banquete, por quê? Porque é um lugar de muita intimidade, muita comunhão, muita revelação.
E ali Esther, ela vai continuar sendo nutrida, ela vai continuar sendo alimentada, ela vai continuar sendo cuidada para a grande missão. Porque na cabecinha de Esther, a Bíblia vai dizer que ela foi levada junto com as moças para o concurso. Ela não se inscreveu porque ela quis, ela foi inscrita. Deixa eu te dizer, você também foi inscrita. Quando você aceitou Jesus, você foi inscrita. Você foi inscrita, agora você precisa se conduzir, você precisa se preparar. E ali Esther, ela estava naquele lugar, sabe? E quando ela foi levada, ela achava que era só para ser rainha. Mas chegou o tempo em que Deus vai manifestar. Lembra que ontem a gente falou que chega um momento em que o lugar onde foi gerado a intimidade, foi gerado o propósito, foi gerado o chamado, e uma hora esse chamado ele vai se manifestar. Porque não faz sentido você acender uma lâmpada e colocar ela onde? Embaixo da mesa. Você coloca a lâmpada onde? Você coloca a lâmpada para iluminar outras pessoas, iluminar toda a casa. E é para isso que Deus acende a lâmpada na minha e na tua vida, para que a gente possa iluminar outras pessoas, para que a gente possa ser luz para outras pessoas. Lembra? Jesus disse, vocês são sal e luz, você precisa iluminar. Então, rainha Esther, ela foi posta como rainha, não para só estar na presença do rei. Estar na presença do rei deu acesso, deu a vantagem, deu local de intercessão. Você é uma intercessora. E aí, no momento certo, ela apresenta essa petição, essa intercessão, e ela consegue ser um canal por onde toda a nação fica livre do extermínio, que poderia ter sido o fim da nação, do povo de Israel, porque o propósito era muito maior do que Esther imaginava quando ela entrou no processo. Talvez você possa estar pensando, mas eu nem sei qual é o final do processo. Não interessa. Se você confiar em Deus, no final do processo, você vai permanecer e Ele vai te conduzir ao lugar de destino que Ele tem para ti. Você crê assim? Você quer que Deus, Ele já preparou, Ele já separou a tua cadeira na sala do banquete. Mas agora é a sua vez de se levantar, aceitar o convite do rei e vir. Venha, 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 venha. Não esquece que ontem o rei falou várias vezes, venha comigo, vamos, né? E você vai passar pelo processo. E no nome de Jesus, você vai conseguir ser um canal onde a glória de Deus vai fluir, vai alcançar muita gente. Uma nação inteira, não apenas a sua casa, não apenas os bens materiais que você possa estar orando, pelas bênçãos que você possa estar pedindo, mas uma nação inteira pode ser salva pelo seu posicionamento. E é esse o desejo do coração do nosso Pai, que ninguém pereça. E se eu e você, se cada uma de nós nos assentarmos no lugar que Deus tem para nós, Ele vai fazer fluir o destino que Ele preparou para as nossas vidas. E assim a gente vai conseguir ser canal de bênção. E assim como está aqui, né? Oração e jejum que eliminam decretos de morte. Vai vir um novo tempo, né? Sobre a nossa nação. Pensa, né? Que quando a nação prospera, o povo prospera. Quando a nação perece, o povo perece. Então Deus, Ele deseja que nós verdadeiramente cheguemos a esse lugar de salvação, de transformação. Mas para isso, eu e você precisamos assumir a posição que Deus criou para nós. Amém? Você crê assim? Amanhã eu te vejo de novo, em nome de Jesus, se Deus quiser, que nós realmente possamos estar nesse lugar de bem posicionada. Às vezes a gente não precisa nem se posicionar longe de onde nós estamos. Nós precisamos nos posicionar onde Deus nos colocou. Porque às vezes a gente é omisso, às vezes a gente realmente não consegue compreender o que Deus está fazendo. E aí, ao invés de ajudar, a gente atrapalha o plano de Deus. Sendo uma pessoa que murmura, sendo uma pessoa que não se arrepende dos seus pecados, sendo uma pessoa que não confessa e não abandona os seus maus comportamentos. Lembra que Vasti, ela teve uma má conduta, ela teve um mau comportamento, ela não mudou os seus comportamentos. Então, assumir posição significa que muitas das vezes a gente vai precisar abandonar hábitos velhos, mentalidades velhas, coisas que não servem mais para viver o novo de Deus. Por mais que muita gente diga isso, né, mas é uma grande verdade. Você nunca vai conseguir, nem eu, né, entrar nesse lugar de viver o novo, fazendo o que a gente sempre fez, né? Se a gente sempre faz aquele mesmo jejum básico, a gente nunca vai experimentar um liberar sobrenatural de Deus. Se a gente sempre faz aqueles 5 minutinhos de oração, a gente nunca vai conseguir chegar no lugar da intercessão. Porque um lugar, né, de acesso em Deus, ele não é de uma hora para outra. Ele precisa ser gerado.
e é gerado diariamente. Então, que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, nos dê graça, nos ajude a permanecer, porque sim, 2025 ainda não acabou. E eu quero declarar que sobre as nossas vidas se levanta um novo tempo, uma nova estação, aonde nós vamos começar a colher sementes que nós começamos a plantar no começo do semestre, né? Vocês lembram? Nós começamos e nós cremos que Deus é poderoso e fiel para multiplicar as nossas sementes a 30, a 100, a 60 por 1. A 100 por 1, porque Ele é fiel, Ele é bom. E se nós entrarmos em aliança e obediência, Ele cumprirá tudo aquilo que Ele prometeu na sua palavra. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos, Senhor, a Ti. Gratos porque sabemos que o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou antes da fundação do mundo. O Senhor preparou um plano especial para as nossas vidas e o Senhor nos trouxe a esse lugar, Pai, nesse momento, nessa geração, porque o Senhor tem um plano e nós queremos ser cooperadoras do Senhor. Queremos ser sócias do Senhor em tudo que o Senhor fizer ainda em 2025. Eis-nos aqui, Senhor, posicionadas para experimentar um novo tempo, uma nova estação. Nos ajuda, Senhor, a não negociar o nosso secreto. Nos ajuda, Senhor, a não abrir mão de tudo aquilo que o Senhor tem para nós e nos sustenta, Deus, com a Tua gloriosa presença, com a Tua generosidade, com a Tua bondade. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos e nos ajuda a crer, Senhor, de todo o nosso coração, que Tu és bom e que o Teu amor dura para sempre. E é por causa da Tua bondade, da Tua generosidade, Pai, que nós estamos aqui e que nós vamos permanecer confiados que o Teu Espírito Santo será aquele que vai iluminar cada passo da nossa nova jornada. Assim nós te pedimos e por fé nós te agradecemos. Abençoa cada uma das tuas filhas, trazendo confirmação no seu coração, a revelação daquilo que o Senhor tem preparado para elas, que aquilo que nós não vimos, nós não ouvimos, que não subiu ao coração do homem, Deus, é aquilo que tu tens preparado para aqueles que te amam e temem o teu santo nome. Se conosco nessa tarde, livrando a nossa casa, a nossa parentela, a nossa família, abençoando, Senhor, os nossos projetos, alinhando o nosso coração, as nossas emoções e nos livrando, Senhor, de todo mimimi, para que possamos verdadeiramente, como mulheres cheias de fogo, Pai, caminhar na Tua presença e permanecer em Ti todos os dias da nossa vida. E o Teu nome, ó Deus, seja engrandecido para todos sempre. Amém, amém, amém e amém. Deus nos abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.